Boa noite a todos, meu nome é Sara, sou webmaster do capítulo estudantil e 3R Rádio UFCG e estamos aqui com mais uma edição do nosso Café com Robótica, nosso queridinho. E na edição de hoje, nós estamos aqui com Cristiana Miranda, que irá nos trazer um tema maravilhoso sobre a jornada de um roboticista, certo? E eu tenho certeza que tudo que ela irá falar vai ser um tema muito importante, um tema que desperta muita curiosidade e que tem muita relevância hoje em dia, principalmente com o avanço das mulheres no setor. Então, vou deixar que ela se apresente melhor, mas de antemão, já quero deixar claro que é uma pessoa com um currículo muito maravilhoso e uma pessoa que eu tenho certeza que vai agregar bastante para a gente nessa noite, certo? Pode ficar à vontade, Cristiana. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre legal falar com galera que está tanto no começo quanto mais para frente na carreira. Eu preparei uma apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui. Segundinho. Tá compartilhando? Tá carregando, carregou. Tá bom, então eu preparei essa apresentação aqui para falar um pouco da minha carreira, mas para começar, né, eu sou engenheira de controle e automação, formada pela Universidade de Brasília, com foco em controle e robótica. Eu sou mestre em sistemas de controle e automação pela Universidade de Brasília, também com foco em controle e manipulação robótica. E atualmente eu sou candidata a PhD, né, a doutoranda, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, com foco em manipulação, destreza e controle com feedback visual e tátil. E para começar essa apresentação, antes de falar da minha carreira por si só, eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, que é a parte de manipulação de robótica, de robô. Tradicionalmente, a gente sempre pensa em um manipulador robótico como um braço gigante numa fábrica. E numa fábrica de antigamente ainda, né? Mas hoje em dia, a gente está se movendo cada vez mais para aplicações em ambientes que não são muito estruturados, como fábricas mais modernas, com ambientes mais customizáveis, dentro de casa, em ambientes extremos, no fundo do mar. Então, a gente tem todos esses ambientes que são ambientes não estruturados, ou seja, tem muitas incertezas. Não é a luz controladinha, você sabe onde as coisas vão estar e você só precisa repetir um movimento várias vezes. Tem que ter uma tomada de decisão muito maior nesses ambientes não estruturados. E aí, pensando nesses ambientes, a gente tem diversas aplicações diferentes. A gente tem robôs aéreos, a gente tem robôs dentro de espaçonaves para fazer serviço, né, em satélite, ou pegar lixo espacial. A gente tem robôs domésticos, a gente tem robôs de serviço, a gente tem robôs em áreas de desastre que tem que fazer resgate. A gente tem drones, que inclusive tem drones com manipuladores, que voam e pegam coisas, limpam vidros, fazem alguma coisa juntos. A gente tem robótica educacional, a gente tem robótica para entretenimento, a gente tem exoesqueletos, a gente tem grandes galpões como o da Amazon, empresas parecidas que são ambientes não estruturados também, porque robô normalmente tem um desafio bem famoso da Amazon de pegar as coisas e organizar nas prateleiras e tal. A gente tem robótica cirúrgica, robótica em ambientes extremos, como Marte, mas também como, por exemplo, Fukushima, depois do desastre nuclear aqui na Terra. A gente tem robótica militar, a gente tem carros autônomos, teleoperação, robôs marinhos, a gente tem robôs na agricultura, por exemplo, para pegar frutas, a gente tem robôs para interagir com idosos. E quando a gente vê todas essas aplicações diferentes, a ideia de um ambiente não estruturado está bem forte. Porque nenhum desses ambientes tem essa estrutura, né? Tudo tem bastante incerteza em todos eles. E em todos eles a gente quer uma interação com, pelo menos a maioria deles,
A gente quer uma interação do robô com o mundo. Então, eu gosto sempre de botar uma definição de manipulação aqui, que é que a manipulação se refere ao processo de mover e rearranjar objetos em um ambiente exercendo forças ou torques. Ou seja, basicamente tem um braço, uma mão, e a gente vai pegar objetos, mexer objetos, a gente vai ter essa interação. Se a gente for pensar na gente, as nossas mãos são o que a gente usa para interagir com o mundo. E se a gente for olhar para todos os animais, nenhum tem a nossa capacidade de destreza, de manipulação. A nossa mão é realmente uma coisa muito complexa. E a gente ainda não consegue imitar isso em um robô. Então, é uma área muito rica de pesquisa. O manipulador tem... só para falar, o manipulador, esse caso aqui, é composto por juntas seriais e de revolução. E na ponta tem a garra, basicamente, que é o efetuador, ou o gripper, ou pode ser um efetuador de sucção também. Tem vários tipos diferentes, pode ser uma ferramenta. Então, isso é um manipulador e é basicamente o processo de mover e rearranjar objetos no ambiente. E dentro da manipulação, a gente tem alguns problemas principais que para a gente parecem muito fáceis como pessoas, que são, por exemplo, esse problema do peg and roll, que é esse joguinho de bebê, de pegar uma formazinha e colocar no lugar certinho, do bloquinho no lugar certo da caixa. Quando a gente vai fazer isso com o robô, ele precisa pegar o objeto na posição certa ou mexer ele dentro da mão para ajeitar. Ele precisa enxergar qual objeto ele tem na mão, ele precisa enxergar o lugar de colocar, precisa ir para o lugar certinho, independente de qualquer perturbação, incerteza, e conseguir colocar certinho no buraco. Então, é um problema com muitas variáveis, de muita complexidade, mas que, na verdade, um bebê faz, quando a gente pensa em humanos. A gente tem também o problema de limpar pilha, que são vários objetos jogados numa pilha de qualquer jeito, e o robô tem que guardar esses objetos, talvez separar algum tipo diferente. E aí ele tem que normalmente olhar o objeto, pensar em como ele vai pegar, como ele vai arranjar dentro da caixa. Então tem várias variáveis nisso também. Tem a parte de destreza, que, como eu disse, né, nossa mão é um órgão muito complexo. É uma estrutura muito complexa e a gente consegue fazer vários movimentos diferentes que a gente não está nem próximo de conseguir fazer tão bem quanto a gente em um robô. Então é um problema bem aberto ainda. E a gente tem a manipulação de ferramentas, porque nosso mundo é feito pra gente, né? Então a gente tem todas essas ferramentas que a gente usa e talvez mais do que fazer ferramentas novas para o robô, a gente gostaria que eles pudessem usar as ferramentas que a gente já tem. Então a manipulação de ferramentas também é outro problema bem interessante, bem aberto. E aí, quando a gente vai pensar em manipulação, a gente tem algumas áreas principais dentro que normalmente se conversam muito quando a gente está fazendo pesquisa. Tem a área de controle, que é basicamente que a gente tem uma tarefa que a gente quer realizar. A gente tem um sensor que está monitorando essa tarefa, e esse sensor faz uma realimentação para comparar onde o robô está nessa tarefa e o objetivo. E aí, se for uma trajetória, ele fica dentro dessa trajetória ou algo do tipo. Mas a ideia do controle é sempre essa ideia de realimentação. Dentro do controle, a gente obviamente tem vários tipos de controle diferentes, mas os principais são cinemático e dinâmico. Nessa figura, o controle cinemático seria basicamente a trajetória de alguma das coisas que o robô está pegando, como esses copos ou essa chaleira. E o controle dinâmico seria talvez para não amassar o copo, que é de papel, ou como a chaleira tem um líquido, o centro de massa pode estar variando, então talvez as forças que o robô está segurando o objeto precisem ser ajustadas. Então, tem bastante coisa para se pensar, bem nessa ideia de ambientes não estruturados. A parte de planejamento é basicamente um planejamento de trajetórias, então nesse caso o robô está pegando a bolinha e botando na lata, e ele tem que pensar em qual seria a melhor trajetória, talvez a menor trajetória, como evitar um obstáculo. Você tem que chegar por cima e jogar na lata, você não pode bater nela para derrubar. Tem que evitar a colisão com si mesmo, então o planejamento de trajetórias é sempre muito importante.
E a parte de grasping, que é basicamente a parte de pegar, que eu não sei o nome bom em português para isso, porque eu acho que pegada fica um pouco estranho. E basicamente a gente tem esses dois tipos de grasping, que são o prensile e o não prensile. Prensile é o grasp que a gente faz quando pega uma garrafa, fechando a mão mesmo, né? E o não prensile é como uma bandeja, que a gente segura por baixo, a gente não fecha. Além disso, a gente precisa, como eu falei antes, fechar esse loop, né, com sensores. Então, a gente tem a parte de percepção, que também é super importante para manipulação, que é, às vezes, integrar diferentes modalidades de sensores, entender como processar esses dados, esses sinais de maneira diferente, entender como eles se interagem entre si também, né? Entender como interpretar esse tipo de informação sensorial para uma tomada de decisões. E aí a gente tem várias áreas de pesquisa específicas na manipulação, como robôs colaborativos, com 2 braços, por exemplo, interação homem-robô, que um robô trabalha com uma pessoa. A gente tem a operação interfaces ápticas, que é uma pessoa controlando o movimento de um robô e tendo feedback de tátil. A gente tem a parte de destreza, que, como eu disse, é um problema muito em aberto ainda, que talvez eu esteja repetindo muito com a minha área de pesquisa atualmente, mas é super interessante esse movimento dentro da mão, como a gente vai mexer os objetos, até como a gente vai pegar eles de um jeito melhor. A parte de soft robotics, que seriam os robôs flexíveis, maleáveis, que adicionam uma complexidade muito maior. E a parte de fusão sensorial, que seria pegar vários sensores diferentes e juntar. Por exemplo, a visão e o tato, como a gente consegue juntar para fazer sentido. Então, óbvio que essas são só algumas áreas, tem várias outras, não tem como mencionar tudo, mas todas essas áreas entram em todas essas aplicações diferentes que eu falei. Mas tá, essa introdução toda foi só para falar um pouco de como é a área de pesquisa e manipulação hoje, e eu vou contar um pouco da história de como eu cheguei nessa área em particular. Aqui é um pouco da minha linha de pesquisa. Como eu disse, eu sou formada e fiz mestrado na UNB, então foi lá que eu comecei. E na UNB, eu sempre fui de querer entrar em tudo, né? Eu queria participar de todos os projetos do mundo, mas a maioria não foi tão para frente. Mas o projeto que eu participei, que eu realmente fiz parte por vários anos e que acho que moldou muito do que eu sou hoje, foi a equipe de competição Unbeatables, que é uma equipe de futebol de robô. Nessa equipe a gente conseguiu vários prêmios em competições nacionais e internacionais, que tem, essas 2 fotos são de competições internacionais, essa aqui foi na Alemanha, essa aqui foi na China. E na Unbeatables também eu tive a minha primeira participação num evento científico, nesse caso no Brasil, que eu apresentei um trabalho sobre como usar, sobre um framework de ROS para o robô que a gente usava. Então, participar dessa equipe, isso me abriu muitas portas e me abriu muito a cabeça também para o que é fazer pesquisa e me fez aprender bastante coisa também. Aqui tem alguns vídeos da competição. Basicamente, a gente participava dessa competição com o Now, que é esse robozinho do vídeo. A gente participava como uma pelada, então, porque a gente não tinha um time inteiro de robô, né? Então, cada um entrava com um robô diferente. E aí a gente era avaliado como o melhor jogador. No caso das competições internacionais, as nacionais era por gol mesmo. E era muito legal participar dessas competições. Eu não aprendi só vários conceitos de robótica que me fizeram começar a entender essa área, talvez me apaixonar por essa área,
Mas eu aprendi também trabalho em equipe, eu fiz várias amizades, eu aprendi sobre liderança, sobre correr atrás das coisas. E óbvio que eu aprendi, se você for ver, o problema do futebol de robô é um problema bem completo. A gente tem a parte de visão, que um robô tem que enxergar o campo e decidir para onde vai chutar, enxergar a bola para ir na direção dela, enxergar outros oponentes no campo, enxergar o gol. Então, a parte de visão é bem importante nisso, a parte de ter um feedback, né, para controlar as ações. Nesse caso, é um robô móvel, não tinha manipulação, eu não tinha chegado nessa parte da minha carreira de pesquisadora, mas o robô fazia é um problema bem completo ainda, esse negócio de você ter que ver e tomar ações baseadas nisso. É uma coisa bem fundamental para qualquer problema de robótica que você for resolver. E, além disso, tem a parte de movimentação, né, que é um robô bípede, a parte de marcha, por mais que ninguém tenha trabalhado muito a fundo nisso, é um problema super interessante. A gente aprendeu muito sobre desenvolvimento de software, porque era um projeto bem grande, foi o primeiro projeto grande de programação que eu fiz realmente. E a partir de tomada de decisões, o comportamento do robô, a estratégia de jogo, além de que participar de uma competição é uma coisa bem sensacional. Aqui tem 2 fotos de como é uma competição de verdade, né? Que a gente fica virando noite, trabalhando que nem sem parar por vários dias, eventualmente a gente só morre. Mas também é muito divertido, porque você está lá com seus amigos, que em geral sua equipe, você vai estar tão próximo deles que vão ser grandes amigos para a vida toda. Sempre tem vários momentos de descontração e trabalhar para ver seu robô jogando e ganhando é muito legal. Então, com a Unbeatables, com a parte de futebol de robô da Unbeatables, eu cresci muito. E uma outra parte da Unbeatables, e no caso o Litro de Luz, que foi outro projeto que eu participei, é a parte de extensão, que eu sempre achei muito importante a gente poder fazer alguma coisa para dar de volta para a sociedade, por menor que seja. E esses 2 projetos eu acho que também me fizeram crescer muito nessa área. Na Ambitables a gente levava o Now para escolas, para hospitais, e tentava promover um pouco de fomento à educação, à ciência, e proporcionar um momento lúdico com tecnologia, que sempre deixava as crianças vibrando um monte. Eu não botei um vídeo aqui, mas a gente fantasiava, nenhuma foto, por algum motivo, mas a gente fantasiava o Now de Elsa e fazia ele cantar Let It Go. Então era sempre as crianças fascinadas, cantando junto. Era bem sensacional. E o Litro de Luz é uma ONG, que eu inclusive participei depois da graduação já era formada, que a gente fazia posts com placas solares, com garrafas PET, e levava para comunidades com um cenário de pobreza energética. Por exemplo, essa comunidade Calunga é uma comunidade quilombola no interior do Goiás que a gente foi. E é sempre muito interessante participar desses projetos sociais, e a gente aprende muito, a gente cresce muito, vê outras realidades. Acho que com os 2 eu cresci bastante como pessoa. Então, eu quis botar isso aqui para falar para vocês que estão na graduação, que é sempre muito legal participar desse tipo de coisa, se vocês puderem. Inclusive, o Litro de Luz tem em todo o Brasil. Eu não tenho certeza se tem por aí, mas eu acho que sim. Outros projetos que eu fiz foi iniciação científica, que a Unbeatables me abriu porta para uma iniciação científica também, porque a Unbeatables era dentro de um laboratório de pesquisa já, então eu já conheci vários pesquisadores diferentes. Quem me orientou nesse projeto foi a mesma professora que orientava a Unbeatables, então eu acho que abriu bastante coisa. A gente desenvolveu nesse caso, a gente não, fui eu sozinha, mas desenvolvi nesse caso um jogo de caça ao tesouro com o Now,
Participei do congresso de iniciação científica e tal. Foi um projeto bem simples, na verdade, mas foi bem legal para começar a aprender outras coisas de robótica também. E para ter esse contato com uma pesquisa um pouco maior. E aí, dali eu fui para o meu TCC, que aí sim eu comecei a mexer com manipulação. Nesse caso, manipulação bimanual, que eram os 2 braços do Now. O projeto teve 2 partes, na verdade. Teve uma parte de comunicação visual, né, que um robô mandava uma mensagem visual para outro robô, de uma posição no campo, ele tinha que apontar, que era um desafio da RoboCup, inclusive. E a parte de controle cooperativo entre 2 robôs humanoides, que no caso, entre 2 robôs humanoides não, entre 2 manipuladores. Que no caso seriam os 2 braços do Now. E a gente usou algumas técnicas como para desvio de singularidades, para hierarquizar tarefas, algumas técnicas de controle, a gente usou quaternos duais, então eu aprendi bastante coisa com esse projeto. Eu continuo usando bastante dessas coisas até hoje. A gente conseguiu mandar para uma conferência de controle bem legal. Então, eu acho que todo esse combo de Unbeatables e TCC e iniciação científica me fez gostar bastante do que é a robótica e talvez bastante da área de manipulação, em particular pelo TCC. Foi bem legal fazer um algoritmo de controle e ver o robô realmente funcionando, fazendo o que eu queria, né? Que não acontece sempre, mas quando funciona é muito legal. E isso me levou a querer continuar com mestrado, que eu também fiz na UNB, nesse caso com outro professor, que foi mais na parte de modelamento. Eu tinha gostado de trabalhar com álgebra de quaternos duais, e nesse caso eu trabalhei com modelamento dinâmico de um manipulador, para desenvolver uma versão desse algoritmo de Newton-Euler, que é um algoritmo para dinâmica inversa de um manipulador, na álgebra de quaternos duais. Que é uma representação muito interessante para a robótica. Para quem trabalha com robótica, eu imagino que, na maioria das vezes, vocês devam usar vetores, ou ângulos de Euler, ou até matrizes. E os quaternos duais são uma representação alternativa. Eles são mais compactos que uma matriz, com menos elementos, né? Uma matriz homogênea tem 16, o quaterno dual vai ter 8 só. E diferente de uma representação com eixo-ângulo, com ângulo de Euler, os quaternos duais eles não vão ter singularidades, então eles são bem robustos para algumas tarefas que o manipulador faz. Então é bastante interessante esse tópico de pesquisa de modelamento. E no meio do meu mestrado, eu inventei que eu queria fazer um estágio. Aí eu me apliquei para esse estágio que era bem específico, era para mulheres fazendo mestrado em robótica, e aí era na Suíça. Eu consegui ganhar a bolsa para fazer esse estágio lá, e eu fui para o laboratório de biorrobótica na EPFL, em Lausanne, na Suíça, passar 6 meses lá desenvolvendo um projeto com, mais ou menos com manipulação, com visão. Eu trabalhei com esse robô aqui, que se chama Common, e com uma câmera de profundidade, uma câmera RGBD. Basicamente, uma câmera RGBD tipo a do Kinetic. A gente vai ter um stream de RGB, um de infravermelho, com isso a gente constrói uma imagem de profundidade e a gente consegue ter algumas coisas. E o que a gente trabalhou nesse caso foi usar um marcador, né, para saber onde o objeto estava certinho. E a profundidade foi mais para desviar de obstáculos. E é esse robô que estava sendo desenvolvido por a parte de marcha do robô estava sendo desenvolvida por uma galera lá do laboratório. Eles queriam fechar o loop com a visão. Então, o meu trabalho foi tanto essa parte de evitar obstáculos, né? Aqui tem um exemplo do robô andando. Eu paro na frente dele, ele consegue enxergar que eu estou na frente dele, ele para. Eu mexi um pouco com o controle do pé também, mas isso foi bem pouco. E quando eu saio, ele continua a andar. Ele percebe que eu saí e continua a andar. Então, eu mexi um pouco com esse tipo de algoritmo e eu acho que tem um videozinho melhor aqui, que é o vídeo dele fazendo tracking de um objeto em tempo real.
Nesse caso, eu tô com essa aqui em cima, é a visão do robô. Ele está enxergando o marcador, né? E mesmo eu me movendo, ele consegue ir atualizando a posição e ajustando a marcha dele para ir seguindo o objeto. Então foi um projeto bem legal, aprendi bastante sobre esse negócio de fechar o loop com visão. Inclusive, estou trabalhando um pouco com isso agora. E foi bem legal. Foi a primeira vez que eu estava no ambiente de pesquisa internacional. Então, foi bem legal. Eu acho que eu cresci bastante também nesses 6 meses que eu passei na Suíça. O laboratório era bem incrível. Como eu disse, era um laboratório de biorrobótica. Então, mais que a parte de biorrobótica que eu trabalhava era a parte do humanoide, né? Mas tinham uns outros projetos bem sensacionais lá também, de uns robô réptil, salamandra, essas coisas anfíbio, que eram bem legais. Então foi bem legal ter o contato com isso também. Eu vi palestras de pesquisadores famosos no mundo todo, então ter essa experiência internacional acho que me enriqueceu bastante. Depois eu voltei, terminei meu mestrado e já emendei meio na louca num doutorado, que nesse caso eu fui para a Universidade de Birmingham, trabalhar no Centro Nacional de Robótica Nuclear aqui da Inglaterra, um laboratório que se chama Extreme Robotics Laboratory, que é robótica para ambientes extremos, no caso, o ambiente nuclear. Aqui eu trabalho com esse braço da Kuka e com essa mão, que é o Shank SDH, e o objetivo do meu doutorado é dar destreza e percepção multissensorial para o robô. Então, eu uso dados táteis e visuais, e a partir disso eu quero que o robô tenha mais destreza para mexer com a segregação de lixo nuclear. A aplicação na indústria nuclear tem várias, né? Essa figura é boa para mostrar que é uma figura desenho simples, mas mostra um robô mexendo com uma ferramenta, mostra separação, pegar as coisas numa pilha, separação de lixo nuclear, utilizar a visão, pensar em como pegar outros tipos de objetos diferentes. Então tem muito que se pensar com essa imagem. Mas, em particular, a ideia do projeto é a segregação de lixo nuclear, né? Que aqui na Inglaterra, eles têm vários containers que não faz ideia do que tem dentro. E não é muito legal para uma pessoa super vulnerável à radiação, mesmo com uma roupa de proteção, ir lá e ter que mexer nisso. É caro, é perigoso, gera lixo secundário, então é muito melhor botar um robô para fazer isso. Então essa é a ideia geral do projeto. E a minha parte é melhorar a manipulação disso, né? Porque a ideia seria o robô pegar alguma coisa dentro desses containers e tentar realizar alguma tarefa ou identificar o objeto, mexer o objeto dentro da mão. Às vezes usar alguma ferramenta para talvez cortar e abrir o container, então tem bastante coisa. Algumas das coisas que eu já fiz aqui foi trabalhar com a reconstrução de formas e exploração de um objeto. Então, a ideia é basicamente a ideia de que a gente teria, por exemplo, uma xicrinha de café. No caso, seria um objeto industrial, né? Mas é mais fácil explicar como uma xícara de uma caneca. A gente olha a caneca e talvez a alcinha da caneca esteja escondida atrás. Então, a gente tem uma ideia de como ela é na nossa cabeça. E a gente põe nossa mão para pegar e quando a gente põe, a gente sente a alcinha atrás com os nossos dedos, com o nosso sentido tátil. E a partir do momento que a gente sente essa alça atrás, a gente atualiza o modelo que a gente tem dessa caneca na nossa cabeça e mexe os nossos dedos para ajustar a pegada que a gente tem e garantir que a gente consegue pegar o objeto direito, que ele não vai cair da nossa mão. Porque a nossa ideia inicial estava errada e a gente conseguiu atualizar, a gente consegue melhorar as coisas. Então, isso entra tanto a parte de reconstrução de dados diferentes, aqui tem um exemplozinho do meu artigo sobre isso,
que à medida que a gente vai pegando, as incertezas vão diminuindo e a forma do objeto vai melhorando a partir dos toques que a gente vai fazendo, né? E esse número aqui significa a probabilidade de sucesso que vai aumentando à medida que a gente vai fazendo essa exploração. Tem um videozinho aqui, não vou mostrar tudo não, mas dá para mostrar esse pedaço aqui, de como a mão vai explorando o objeto e vai ganhando mais informações sobre esse objeto. E aí vai ficando mais no lugar onde vê que vai ter sucesso. Às vezes vai para outro lugar, fazer uma exploração, para ver se tem um lugar melhor, mas sabe onde está o melhor lugar, então fica procurando ali em volta. E aí tem uma melhora. Então esse é um dos trabalhos que eu estou mexendo aqui. O outro trabalho que eu estou mexendo aqui é o controle visual e planejamento para pegar objetos. Então a gente tem um objeto se movendo, e a gente quer que o nosso robô siga esse objeto e quando estiver numa posição boa bastante, ele consiga descer para pegar o objeto com o objeto se movendo mesmo. Que é uma coisa que pode acontecer, se você tem uma pilha, um objeto cai, pode acontecer dele se mover, então é sempre importante ter essa habilidade de reagir a esse tipo de movimento. E nesse caso eu estou usando quaternos visuais de novo, porque eles são bem interessantes para esse tipo de problema. E é isso, eu estou trabalhando com um pouco de percepção tátil também, e eu não tenho nenhuma figura, então eu não botei nada aqui. E destreza, né, manipulação dentro da mão. No caso, como a gente manipula uma caneta dentro da nossa mão, ou um objeto, sem botar de volta para pegar de novo. Esse é o objetivo do meu doutorado, e eu acho que é isso. Caso alguém tenha alguma pergunta, qualquer coisa, para a apresentação aqui. Deixa eu levantar a mão. Vai, deixa. Pode abrir o microfone aí. Oi. Eu abro... Eu posso abrir a fila aqui? Não estou? Acho não. Eles estavam alguns problemas. Pelo visto não. Tu quer digitar, Nestor? A gente lê. Qualquer coisa, Breno, enquanto ele digita, você pode falar. Certo. Uma pergunta que eu queria fazer era em relação a Unbeatables, da equipe que você participou, na equipe no tempo da universidade, que era sobre a questão de o robô que vocês utilizavam, o Now. A equipe de vocês tinham adquirido o robô para vocês fazerem os testes, ou vocês utilizavam algum, sei lá, de algum laboratório, ou como foi? Para iniciar a equipe. Desculpa. A equipe fazia não, ainda faz, eu acho. Não tô lá, mas com certeza que ainda faz parte de um laboratório. Então, o robô é do laboratório, não é da equipe. A equipe faz parte do LARA, que é o Laboratório de Robótica e Automação da UNB. Então, a equipe está dentro do laboratório. Tanto que tem uma professora que orienta, é um projeto de pesquisa, basicamente. Então, o laboratório tem o robô, e a gente, como pessoas que faziam pesquisa lá dentro, podia usar. Nesse caso, vocês só, por exemplo, se eu não me engano, a categoria STL, se eu não me engano, são 5 ou 4 robôs, não lembro agora. São 5. São 5. Aí você só tinha um e faziam algum esquema, como vocês faziam para... Então, eu acho que agora eles têm 5. Até mais que 5. Mas na minha época tinham só 2. Só que tem 2 categorias diferentes dentro da SPL. Tem a competição principal de times, que a gente não participava,
E tem a competição drop-in, que funciona mais ou menos que nem uma pelada. Então, cada um entra com um robô, cada time entra com um robô, e o time que ganha é o melhor jogador. Não é quem faz mais gols nem nada. Então, nessa categoria drop-in, foi a categoria que a gente participava e que a gente ganhou. No caso, tipo, por exemplo, junta 5 equipes que vão participar do drop-in e monta uma equipe para fazer uma partida normal. Uma dúvida complementar a isso era, por exemplo, tu consegue pensar de alguma forma como, por exemplo, como seria para criar-se uma equipe para participar, por exemplo, dessa competição específica, da drop-in, por exemplo? Tipo, você acha que tem um caminho que daria para seguir ou algo do tipo? Eu não tenho certeza se a competição ainda existe, o drop-in. Mas eu acho que sim, deve existir. Eles não devem ter tirado, não. Mas considerando que ainda exista, primeiro você tem que ter um robô, não tem muito o que fazer sem um robô. Mas a partir do momento que vocês têm pelo menos um robô, dá para... eu acho que no final de toda a competição, os melhores times, todos os times, na verdade, mas os melhores são os que importam, eles têm que disponibilizar o código. E, na verdade, a parte de movimento, a maioria das pessoas usa a mesma. A parte para ter uma andada mais rápida do que o que vem na API do Now, as pessoas normalmente usam dessas outras equipes que desenvolveram. Porque a gente era uma das únicas equipes que era só graduação também, né? Então, a galera tem mais pesquisa, então tem mais capacidade de, tipo, mestrado, doutorado para trabalhar na marcha do robô mesmo. Mas acho que a primeira etapa seria pegar o código dessas equipes, tentar ver o que roda no seu robô, fazer funcionar no seu robô, né? Para ele conseguir fazer os movimentos para ser um pouco mais competitivo. Depois é começar a mexer em algoritmo de visão e de comportamento, porque é isso que vai fazer diferença, né? O robô encontrar a bola, fazer as coisas certinho. Pelo menos era isso na minha época. Eu acho que talvez esteja rolando alguma coisa de simulação com a pandemia, mas eu não tenho certeza direito de como é que é. Eu sei que existe a categoria de simulação também, né? Que eu acho que, na verdade, o time da Bahia sempre ganha alguma coisa. Mas para SPL, eu acho que na pandemia estava acontecendo alguma coisa de simulação. Mas é isso. Eu não tenho certeza de como tá hoje em dia, porque eu parei de acompanhar depois que eu saí. Então, eu vejo uma mensagem ou outra perdida no grupo, mas eu não acompanho muito de perto. Ok. Tava falando mutado. Mas era mais isso, dá pra ter uma ideia. Tipo, eu já vi, por exemplo, no Coppelia, por exemplo, o Now lá. Então, tipo, talvez até seja uma forma inicial de se trabalhar com ele sem ter o robô físico. Eu usei o Coppelia no meu TCC. É super bom. O modelo do Now que eles têm lá é ótimo. Eu sei que muita gente usa o Webbot também. Eu não sei se alguém está usando algum outro simulador. Eu não sei se é um simulador específico da Robocup. Mas o do Coppelia com certeza é bom. Eu digo por experiência. Pelo menos para a parte de manipulação funciona certinho. Mas nesse quesito era mais esse mesmo. Deixa eu dar abertura pro pessoal. Obrigado. Vou ler a pergunta do Nestor. Nestor perguntou: quais foram os principais desafios para participar da competição? Houve dificuldades para criar a equipe? Eu não sei, porque eu entrei numa equipe que já existia. Então, eu sei mais ou menos, na verdade. Eu não estava lá, mas eu sei de histórias. Quem criou a equipe foram 2 professores da UNB. Então, a dificuldade de um aluno criar talvez seja um pouco maior, porque, como eu disse, tem que ter os robôs, tem que ter uma estrutura. Um professor consegue dar muito mais essa estrutura, né? Além de
ir atrás de patrocínio para ir para as coisas. A gente foi muito atrás, mas sem chegar nos lugares sem ter um professor falando que o negócio é sério, as pessoas não levariam muito a gente a sério, eu acho. Mas esses dois professores abriram um processo seletivo. Eles criaram basicamente porque a competição ia acontecer no Brasil naquele ano, competição internacional, né? Ia acontecer em João Pessoa, em 2014, foi no ano da Copa. Eles queriam fazer a competição no Brasil porque a Copa tinha sido no Brasil. E aí, eu sei que eles foram para João Pessoa, mas tinham, óbvio que deu um super trabalho para conseguir robô, sempre dá trabalho para ter que renovar a garantia do robô. E eu sei que eles conseguiram robô um pouquinho antes da competição, então, óbvio que até ter alguma coisa que funcionasse direito, demorou bastante, teve todo um processo. Mas dois professores criaram isso como projeto de pesquisa. Então, numa época que tinha um pouco mais de verba. Então, acho que são essas as principais dificuldades. Ele não respondeu, mas acho que, tipo, a resposta deu pra responder bastante o que ele tava perguntando. Eu tenho outra pergunta em relação a parte mais da sua pós-graduação no exterior. Tipo, quais programas, por exemplo, você citou um deles, durante a apresentação, quais programas você escreveu ou como foi para saber dessas vagas ou como foi para chegar aí, por exemplo? Para saber das vagas, tem essa lista de e-mail super legal chamada Robotics Worldwide. Tem um chamado Robotics EU também, que sempre aparece um monte de vaga lá. Normalmente é vaga de doutorado, tem algumas vagas de pós-doc, algumas vagas de professor, algumas vagas de estágio, mas a grande maioria, quando aparece vaga, é vaga de doutorado mesmo. Então, no caso, esse estágio que eu fiz na Suíça também apareceu lá. Mas essa é uma das coisas que aparece. E tem algumas bolsas bem tradicionais, caso você queira fazer mestrado fora, como a Chevening, acho que tem a Orange na Holanda, tem alguma da França também, que eu não sei o nome, tem algumas dos Estados Unidos também. E o processo de inscrição para doutorado é um pouco mais direto. Nos Estados Unidos tem todo um esquema que você tem que pagar para a universidade para fazer a inscrição, depois tem que mostrar um monte de documento, TOEFL, GRE. Eu me inscrevi para algumas nos Estados Unidos, mas não deu muito certo. Afinal, acho que eu até fiquei feliz, porque eu não queria fazer um doutorado de 1000 anos. Mas para os Estados Unidos é um processo bem padronizado que o que eu não fiz e que eu não recomendo, quer dizer, eu recomendo vocês fazerem completamente diferente de mim, que eu não me preparei, gastei bastante dinheiro por escrevendo e não consegui porque eu não me preparei direito. Então, se vocês quiserem ir para os Estados Unidos, eu recomendo se preparar com bastante antecedência, porque eles pedem bastante coisa, várias cartas diferentes, então é bom pensar um pouco mais nelas. Para a Europa, é um pouco mais direto, eles estão oferecendo a vaga normalmente para várias universidades diferentes. Eles avisam se tem bolsa ou não. Normalmente tem para todos na Europa. Para os Estados Unidos você tem que conseguir a bolsa depois, né? E aí você se aplica para a vaga. E você fala com o professor, tem entrevistas normalmente, você já vai saber qual é o esquema de bolsa, você já vai saber qual é o esquema de pesquisa, normalmente vai ter alguma carta também que você vai escrever. Então, no meu caso, eu tive essa entrevista, né, que eu tive que mandar meu currículo, uma carta de motivação, e aí eu tive uma entrevista que eu tive que fazer uma apresentação sobre meu currículo, responder umas perguntas, várias perguntas, na verdade, e aí depois que eu fui aceita, eu tive que fazer todo o processo de inscrição na universidade, mas o esquema é que eles já me tinham escolhido antes. Eu acho que esse é o esquema para a Europa, mais ou menos. Acho que tem vaga para mestrado no Japão também, que eu conheço um menino que foi. E para doutorado, no caso. Mas acho que é esse esquema, mais ou menos. Entendi, obrigado. Tem outra. Peraí.
Ok, tem outra equipe, tem outra pergunta que eu vi no chat e depois tem a de Maísa, que ela levantou a mão. José Nestor perguntou: a equipe possui muitas mulheres? Como foi a trajetória na área? Considerando que observamos uma baixa adesão e falta de apoio a mulheres na robótica e áreas de exata no geral. Sempre teve pouca mulher em todo lugar que eu fui, né? Até hoje tem pouca mulher. Acho que eu sou a única mulher nesse laboratório que eu tô aqui na Inglaterra. Então, é sempre um problema, né? Mas eu acho que eu tive sorte de pegar ambientes bem inclusivos. Na equipe, no caso, eu acho que sempre teve pelo menos eu e mais alguma mulher. Eu acho que nunca fui só eu de mulher, eu não tenho certeza. Mas eu era líder do time e quando a gente fazia entrevista, eu tentava sempre achar alguma mulher legal, alguém para entrar. E eu acho que da primeira vez, logo que eu entrei, eu era a única mulher, na verdade. Depois apareceu uma que saiu, depois apareceu outra que saiu, sempre tinha eu e mais alguma. Eu acho que hoje em dia tem mais. Na graduação, acho que era uma turma de 40 pessoas que entrou comigo na UNB, tinham 5 mulheres, a minha sala de aula ou era única ou era uma das únicas. Então, é sempre difícil, né, você ser a única mulher no lugar, principalmente 10 anos atrás, quando eu comecei minha graduação. Eu entrei em 2010 na UNB e talvez algumas discussões que a gente tem hoje não existiam na época, então um professor era babá que falava que eu estava lá para fazer conseguir um título e depois cozinhar para o meu marido, não tinha muito como me defender na época. Eu talvez não tivesse muita consciência de como me defender. Mas eu acho que isso foi mudando absurdamente nos últimos 10 anos. Eu acho que tanto uma consciência minha como de outras mulheres do curso de ter uma coletividade para tentar lutar por pautas que façam sentido para a gente começou a aumentar mais para frente, né? Alguns anos depois. Eu acho que até pelos homens que tinham no curso, eles começaram a entender que algumas atitudes deles não eram ok, e o ambiente começou a ser bem menos tóxico do que ele era antes. Então eu acho que eu talvez tenha entrado num ambiente que não fosse a coisa mais legal do mundo, mas eu com certeza saí da graduação formada num ambiente que eu me sentia muito mais confortável. O meu mestrado foi muito mais tranquilo também. Como eu disse, quando eu fui para a Suíça, eu fui num programa que era de fomento para mulheres na robótica, então ter esse reconhecimento. Na verdade, era um programa de bastante prestígio, por mais específico que fosse, né? Eram 3 mulheres no mundo só, então ter esse reconhecimento foi bem bom para mim. Então, eu tive dificuldades, mas eu acho que até pela evolução do mundo, eu tive bastante sorte de ter pego pessoas legais no meu caminho também. E quanto à outra pergunta, se no exterior tem mais mulheres na área, aqui não tem muito não. Mas tem algumas professoras super famosas que eu conheço, tenho vontade de robótica, que trabalham com manipulação, né? Que eu conheço e tenho vontade de trabalhar. Inclusive faço colaboração com uma mulher super legal, que não é do laboratório, mas é uma mulher super legal. Ai, ok, achei qual aba eu tava, porque eu tô em duas. Quando eu tava da rádio, mas tá desativado o microfone. Ele agradeceu a resposta e acho que também complementou a questão da pergunta de Maísa. Ninguém levantou, então eu mesmo vou fazer uma pergunta, que é sobre
tipo, por exemplo, você citou a sua linha de pesquisa atualmente, exatamente nesse momento você está trabalhando com aquilo que você citou inicialmente, que era a questão de destreza de manipuladores, se eu não me engano, não lembro exatamente o termo inteiro. E como está sendo essa experiência, por exemplo, essa complementar, né, já que já era algo que você trabalhava, tipo, atualmente? No doutorado a gente se aprofunda muito mais no tema, né? O que eu gosto de pensar sempre é que na graduação a gente vê meio que a literatura clássica e vai um pouquinho mais além, talvez, se a gente fizer algum projetinho. No mestrado a gente aprende a pesquisar de verdade, pelo menos no mestrado brasileiro, vai mais um pouco ao fundo. E no doutorado, nosso objetivo é realmente chegar no estado da arte e tentar avançar um pouco. Então, a pesquisa é muito mais aprofundada aqui. O doutorado aqui é um pouco rápido. Como eu disse, eu não queria fazer 8 anos de doutorado, mas 3 eu acho um pouco rápido demais. Mas eu estou aprendendo cada vez mais coisa. Eu já sabia, acho que, não bastante, mas eu acho que eu já tinha uma noção boa da área, mas eu estou conseguindo aprender e crescer cada vez mais nela. E sempre vai ter coisa nova para aprender. Manipulação, em particular, é uma área bem vasta, né? E a gente sempre tenta ter ideias novas e tentar pensar em como implementar, né? Pesquisa e engenharia é muito implementação e validação do que você está fazendo. Não é tanto analisar alguma coisa, algum fenômeno da natureza, né? Mas ver se você consegue fazer alguma coisa que funcione e propor coisas diferentes. Então, é uma carga de leitura bem grande de artigo e de tentar entender conceitos complexos que você talvez não tenha muita noção quando você pega o artigo para ler. E depois tentar fazer eles realmente funcionarem no robô, que qualquer um que já tenha trabalhado no robô sabe como as coisas não acontecem muito como a gente quer, sempre. Mas é bem legal ter contato com várias coisas diferentes e poder estudar tudo isso. E minha última pergunta era só sobre a questão, você pensa para o futuro, tipo, por exemplo, quando você terminar o doutorado, você já tem planeja fazer alguma outra coisa, ou o doutorado já é algo que tipo já está tipo lhe consumindo o suficiente para falar, se eu terminar já vou estar muito feliz e depois eu penso em algo. Provavelmente era o que o meu orientador falou para eu fazer semana passada, quando eu falei que eu estava em pânico porque faltava um ano só. Ele me disse para eu fazer exatamente isso. Você tem muita coisa para fazer, não se preocupa com isso agora, não. Mas eu sou muito ansiosa, então eu, óbvio que estou pensando o que eu quero depois. E na minha cabeça eu vou continuar na área de pesquisa, eu gosto dessa área acadêmica. Mas acho que eu vou fazer um pós-doc, mas eu não tenho nada muito concreto. E, como eu disse, né, meu orientador falou para não pensar nisso. Obrigado, mas era mais isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? A hora é essa, hein, pessoal? A hora de tirar dúvidas é agora. Se bem que eu estava aqui escutando, vocês deram um show aí, entraram em alguns assuntos, e aí de assuntos que entraram, veio dúvidas sobre isso, e o papo superfluiu. Muito produtivo. Deixa eu ver aqui o chat. Eu vou falar com a Unbeatables para criar uma equipe não na raiz, óbvio. Certeza já. Usando Copélia, porque comprar o Now agora é meio inviável. Não, fala com eles, eles são. Acho que eles são super abertos a fazer qualquer cooperação. Deixa eu. Chegar referenciando. Foi a Cris que me mandou. Deixa eu só aqui fechar a gravação para não ficar muito longo para o pessoal do YouTube, tá? Nós já queremos agradecer a vocês que estão presentes aqui. Vou parar a gravação já e vocês podem conversar outras coisas também, só para não ficar longa a gravação do pessoal do YouTube e do site. E queria agradecer a Cristiana por essa conversa enriquecedora sobre muitos assuntos que eu tenho certeza que quem tem dúvidas sobre isso e quem deseja saber sobre isso vai ficar muito satisfeito em ver essa palestra, em ver essa conversa, e principalmente essa parte de dúvidas,
ainda bem que eu não parei a gravação, porque tem muita coisa a se aproveitar também. Os meninos fizeram perguntas muito bacanas. Maísa também contribuiu, pessoal bastante participativo. E é isso, pessoal, da gravação. Olá para vocês e um tchau, certo? Se Cristiane também quiser se despedir para eu parar a gravação. Gente, obrigada pelo convite. Como eu disse, é sempre legal participar desse tipo de evento. Então, valeu pelas perguntas, foi muito legal o papo. Obrigada, gente. E é isso.